Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que esta semana venha sendo uma semana abençoada para vocês. Tá certo? Se não, dificuldades, um pouco de tribulação, as coisas não estão fáceis. Irmãos, vamos confiar no Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso para que tenham paz. Então, irmão, acalma teu coração, fica tranquilo, que Deus vai reverter esse quadro. Existe um texto de Provérbios muito bom que fala que Deus tira o justo do sofrimento e coloca o ímpio no seu lugar. Meu Deus. Ah, Jesus. Depois a gente fala sobre esse assunto. Meus queridos, o vídeo de hoje, ele não vai ser uma continuação dos vídeos que estamos tratando sobre a crise da igreja evangélica, né, sobre a decadência da igreja evangélica. A nossa abordagem hoje vai ser uma abordagem um tanto quanto diferente, devido às muitas desculpem, as muitas polêmicas que tem aparecido aí em torno desse personagem. A gente vai falar um pouco sobre quadrinhos, sobre o Superman. Tá certo? Mas antes disso, nós vamos falar do filho dele também. Vamos fazer uma abordagem franca, como cristãos, como profetas dos dias de hoje, profetas do amanhã. Nós temos a obrigação de nos posicionar, né, o que achamos de tudo isso. Tá certo? Mas antes disso, vamos nos exortar, nos edificar e nos consolar. Vamos filosofar sobre a fé. Está escrito no capítulo 6 de Mateus, versículo 25 ao 34. Eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje. É uma versão bem contemporânea, tá certo? É uma versão que para quem está iniciando a fé ela é perfeita, tá certo? Que compreende bem a Bíblia Sagrada, não é? Compreende toda a literalidade da Bíblia com maior clareza. Mas vamos ao texto. Diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam por aí. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em depósito. No entanto, o Pai que está no céu dá de comer a eles. Será que você não vale muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode viver alguns anos mais por se preocupar com isso. E porque vocês estão preocupados com as roupas, vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como estas flores. E Deus quem veste a erva do campo, que hoje floresce e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Deus vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequenina. Portanto, não fiquem preocupados dizendo: onde é que vou arranjar comida, bebida, roupa? Os pagãos estão sempre preocupados com estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isto. Portanto, ponham em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas, as outras coisas. Por isto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
deixa ela aqui. A palavra de Deus tem que estar sempre à nossa frente. O assembleano e toda os seus tics, né? Os seus tics. A Bíblia tem que estar na frente. Pode colocar a Bíblia atrás do banco, não, você está colocando a palavra de Deus atrás de você. Parece que somos mais supersticiosos do que nós pensávamos. Ela já está aqui na minha frente, eu já tirei ela dali. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, amigos, a ansiedade tem sido um dos piores problemas da nossa sociedade durante muitos anos. Se tornou uma doença psicossomática, né? Uma doença que começou aqui e terminou atingindo o corpo todo. Somática, né? Esse é o conceito certo. Durante esses anos, né, virou assunto, problema de saúde pública. Muitas pessoas que têm depressão, elas começam ansiosas demais, preocupações demais, que acaba acarretando uma série de problemas psíquicos que vai descendo por todo o corpo. Começa aqui e vai tomando do somático, né? Somatia, né? Somático. Eu começo a sentir sintomas de problemas, às vezes você não tem problema nenhum, mas que não tratado da maneira correta acaba se transformando em um problema sério. Começa na psique, a mente humana começa a desenvolver alguns sintomas, por isso que a psicossomática no corpo, não é? Parece que a gente vai ter um infarto, parece que a gente está com isso, está com aquilo outro, quando na verdade é tudo da nossa mente. Só que, não havendo um cuidado necessário para esses problemas daqui, acaba virando uma doença mesmo, um problema de saúde pública. Então Jesus aqui nos orienta, Jesus aqui nos desperta para isso. Não fiquem preocupados. Não é? A tradução da Revista Corrigida diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Essas demais coisas é que muitos têm feito uma interpretação totalmente equivocada, que tem causado uma série de problemas à igreja. A gente vai tratar sobre a doutrina da igreja no próximo vídeo que a gente está elaborando sobre a crise da igreja evangélica brasileira, sua decadência. Nós vamos tratar do assunto das doutrinas, dos ensinos, o que tem acontecido com a palavra de Deus, as heresias. Interessante. Então, Jesus Cristo disse: olha, foca no reino, se dedica ao reino, que essas coisas nos serão acrescentadas. Eu conheço as suas necessidades, sei do que vocês precisam, do que vocês anseiam, qual o desejo do coração de vocês. Então, puxa vida, exercitem a sua fé, mesmo que ela seja tão pequenininha, ou mesmo, puxa vida, como é que vocês têm uma fé tão pequenininha, sabendo que eu cuido de vocês? O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A gente vai citar uma série de passagens bíblicas que são motivacionais, que nos estimulam, não é? Quando Deus disse a Josué: tem de bom ânimo, eu estou contigo, acredita, confia, vai em frente, não para, eu estou aqui contigo. Então é desta mesma maneira, tá certo? Que possamos ter na nossa mente que, em meio a toda essa tribulação, essa turbulência que nós enfrentamos na nossa vida existencial, nós temos um Deus que está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Que possamos ter essa ciência dentro do nosso coração, que possamos ter esse compromisso. Não é? Confiamos, que venhamos a confiar mais no Senhor e Ele vai nos abençoar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, todos, não se preocupem. Deus vai nos ajudar. Ele vai nos guiar, nos orientar a tomar as decisões certas. O Espírito vai nos iluminar para que possamos ter as atitudes corretas em nossas vidas e possamos viver em paz. Tá certo? Logo após a vinheta, vamos tratar a respeito dessa polêmica. Um posicionamento nosso. Meus queridos e amados irmãos, finalzinho de outubro nós fomos surpreendidos por uma notícia sobre a sexualidade do filho do Superman.
Isso foi um assunto tão palpitante que até mesmo aqui na nossa cidade, na nossa mídia local, os programas de rádio, programas que são voltados para a política, aqueles programas voltados para aqueles programas policiais, que eu não gosto muito desses programas, são muito sensacionalistas e têm um propósito. A gente vai abordar isso também, quer dizer, a gente vai abordar tudo aqui, filosofando a vida, né? A fé. E até mesmo esses programas radiofônicos direcionados a um público específico tratou a respeito do Superman, da sexualidade do John Kent, né, o filho do Superman. Muita gente se surpreendeu, disse: eu não sabia que o Superman tinha filho. Isso é porque vocês não estão por dentro dos quadrinhos e do cinema, porque no filme Superman o Retorno, com o ator Brandon Routh, eles abordam, né, o filho do Superman. E vai ser interessante este vídeo, assiste. Antes de mais nada, não se esqueçam de dar uma nossa curtida, curtir o nosso canal, se inscrever, divulgar o nosso canalzinho, tá certo? Fazer algum comentário, qualquer que seja, filosofando a sua fé, criticando, apontando erros, dando caminhos para que a gente possa seguir para melhorar. Fiquem à vontade. Meus queridos, pois bem, o Superman, ele é um personagem da cultura pop, um dos mais acentuados, eu não sei se a palavra correta é essa, mas ele é um dos personagens mais acentuados na cultura pop com relação aos quadrinhos. Ele é um dos maiores, ou o maior. Ele é o deus de todos os heróis, seja da Marvel, da DC Comics e de várias outras editoras de quadrinhos, mas o Superman, cara, ele é incrível. Não é os criadores, o Jerry Siegel e eu não lembro o nome do outro criador, eu estou com a revista aqui na mão do Superman. Ele foi criado pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster, não é? Eles que criaram o Superman. E o que acontece? O Superman tem um filho nos dias de hoje do quadrinho e se chama John Kent. Ele e Lois Lane, né, tiveram esse filho. E o problema surgiu em torno da sexualidade do garoto. Irmãos, vamos parar um pouco e vamos retroceder no tempo. O Superman é o maior personagem da cultura pop, como eu bem falei. É o mais carismático, o mais querido, um dos mais poderosos, não é? Foi um dos mais bem-sucedidos heróis que saiu dos quadrinhos para o cinema, num live action, onde trouxeram ele dos quadrinhos para o cinema. Geralmente, claro, nos dias de hoje é bem diferente dos dias de ontem. Se você assistir os filmes de super-heróis de 30, 40, 50 anos atrás, meu Deus, era um absurdo. Mas hoje já existe tecnologia para trazê-los dos quadrinhos para o live action de uma maneira perfeita. Perfeita. Mas antes, era uma comédia. O Superman é o maior de todos. A DC Comics tem personagens assim que eles têm um fã-clube, que eles têm um impacto na sociedade muito maior do que os personagens da Marvel e de outras editoras. O Superman, o Batman, puxa vida, são espetaculares, né? São espetaculares. O Superman, ele tem uma proposta, um tanto quanto questionável, se tratando do personagem ser quase ou uma divindade. Dentre os religiosos, o personagem do Superman é como se fosse um demônio ou coisa desse tipo. A intenção do Superman é, vamos dizer assim, olha só, pensamento. O homem como um ser espetacular, poderoso. O verdadeiro Deus é o homem. O Superman não é uma divindade,
Ele é um alienígena que vem de outro planeta. E que lá no planeta onde ele vivia, ele tinha uma vida semelhante à nossa. Claro, quando eu falo em vida semelhante à nossa, é que havia uma sociedade organizada, entendeu? Com todos os seus problemas, com todas as suas filosofias, com todas as suas crenças, se é que os habitantes de Krypton têm alguma crença, não é? Mas lá em Krypton, eles não são super. Mas quando ele chega aqui na Terra, com a influência do Sol, né? O Sol é a fonte de vitamina D. Então no Superman é 10 vezes a potência. O Superman fez um bem maravilhoso a ele e transformou ele em um deus. Não é? O Superman, ele é, na verdade, quando ele foi criado, ele foi muito criado com esse propósito, visto que os seus criadores eram judeus e possuíam crenças. O Superman, ele tem sim uma representação divina, principalmente com Jesus Cristo, em se tratando do seu comportamento. Ele salva as pessoas, é extremamente carismático, bondoso, amoroso. Não é? Eu lembro que quando foi lançado o filme com o ator Christopher Reeve, do diretor Richard Donner, Superman, no filme de 1978, eu quando fui assisti-lo, minha mãe me levou, eu tinha uns 9 a 10 anos, e aquilo mudou a minha vida. Quando eu assisti na tela grande o Superman, cara, meu Deus, eu não consegui, eu acho que eu passei mais de uma semana sem dormir pensando nele. Quando eu vi na tela grande, eu fiquei impactado. É uma divindade, na verdade, ele. Até os criminosos, os bandidos, ele trata com equilíbrio, com amor, com ética. Isso que muitos os politicamente corretos, né, defendem, aquele discurso de bandido bom, bandido morto. Na verdade não é um discurso cristão. Eu já vi cristãos com essas palavras na boca. De como um bandido bom é um bandido morto. Olha o ladrão na cruz com Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Claro, mestre, se arrependa, não é? Reconheça Jesus como Senhor e Salvador e você vai estar no paraíso. O cristão é chamado a orar por aqueles que vos perseguem, vos maltratam. Nós somos portadores da vida, do amor. Claro que ninguém está dizendo aqui que bandido bom, que bandido é bom, é maravilhoso, ele tem que ser tratado da maneira correta. Ou seja, Jesus Cristo disse que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então aquele que provoca o sofrimento de outra pessoa, consequentemente ele vai sofrer também. Não é? Isso é a lei da natureza, isso é uma regra física. Jesus disse, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda a tua espada, Pedro. Não é assim. Então a gente precisa se posicionar quanto ao nosso comportamento como instrumentos de Deus, sal na terra, luz do mundo. Não é? Eu sou de uma época onde se pregava o evangelho no meio da rua e dizia, você pode ser bandido, você pode fazer o que você tiver feito, você pode ter feito as piores atrocidades. Jesus te ama. Parece que esquecemos disso, esquecemos desse amor de Deus. É muito maior do que a gente pensa. Pois bem, então o Superman, ele tem sim esse propósito divino. Não é? O filme do ator Brandon Routh, eu não lembro agora quem foi o diretor do filme, agora eu não estou lembrado, mas no filme Superman no Retorno, eles abordam essa divindade de Jesus. Desculpa, essa divindade, eles abordam a divindade de Jesus no personagem do Superman, eu viajando geral, no personagem do Superman. E é tanto que, eu acho, no capítulo final do filme, quando o Superman está na janela da casa de Lois Lane, vendo seu filho dormindo, ele se aproxima do filho e ele faz uma citação do Evangelho de João. Ele faz uma citação do Evangelho de João. Não é? Aquela relação entre Deus e Jesus, meu filho amado, em quem me comprazo, não é?
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele faz uma abordagem a respeito disso, de como ele fosse Deus e ali estivesse Jesus Cristo. No filme de 1978, do Richard Donner, Superman no filme, o pai fala para Kal-El, que vocês bem sabem que isso aí é um nome hebraico, não é? El é sempre um sufixo relacionado a Deus. Jorel, Kal-El, sempre Deus. Miguel, Micael, Gabriel, Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Miguel, guerreiro, general, soldado de Deus. Não é? E por aí você vai entendendo qual o significado do Jorel e do Kal-El. Pode pesquisar que você vai encontrar, vai ser interessante. Então o Superman sempre foi utilizado dessa maneira. O filme do Zack Snyder, Man of Steel, esse novo Superman aí com o Henry Cavill, que diga-se de passagem, eu gosto muito dele no papel do Superman, gosto dessa visão do Zack Snyder do Superman. Não é? É uma pena que ele não tenha continuidade com essa, não tenha dado continuidade a essa visão dele, seria interessante. E ele também fala disso, só que Zack Snyder faz uma abordagem um tanto quanto bem discreta e uma abordagem um pouco diferente do que apareceu nos outros filmes do Superman. Aqui você vê o Superman dentro de uma igreja conversando com o padre, tentando entender a missão que ele tem neste mundo. E tem aquela imagem dele assim dentro do planeta Terra, ele ouvindo todas as pessoas, até pessoas orando, ele ouve. É Deus Supremo, é Jesus Cristo. Eu tenho até um plano de escrever alguma coisa relacionado a isso, a religião e a filosofia nos quadrinhos. A gente sabe que isso existe, eu acho que pode ser que já tenha algum livro, alguma coisa, mas eu tenho um extenso material e eu tenho essa proposta aqui. Estou pensando em fazer isso, mostrar os personagens da Marvel, da DC Comics e de outras editoras e de outras empresas que tratam de quadrinhos especificamente, mostrando a religião aqui dentro, as suas propostas, os prós e os contras disto tudo. Mas vamos falar a respeito do John Kent, do Superman. Ou seja, pense num personagem mais visitado, mais complexo, mais tratado pela DC, mais rebutado do que o Superman. É claro que isso acontece. Por exemplo, essa revista aqui é um livro, é maravilhoso. Isso é Os Novos 52, é uma proposta nova que a DC Comics criou para, claro, alavancar a venda dos seus quadrinhos, e fazer algumas mudanças com seus personagens, visto que a sociedade está em processo de evolução, evolutivo, de ideias, de pensamento, de comportamento. Então o Superman tinha que se adaptar a esses novos rumos da sociedade. Então a DC Comics criou Os Novos 52, criado em 2011 com a proposta de trazer novas abordagens de seus personagens. O Superman aqui é totalmente diferente. Eu achei interessante aqui que eles abordam aqui o Superman negro. Eu achei maravilhoso. Pense como foi perfeito isso aqui. Pronto, essa foi uma das abordagens que eu mais adorei. O Superman negro, Hoje nós já temos o Batman negro, que é o filho de Fox, aquele cientista que trabalha para o Bruce Wayne. O filho dele agora é o novo Batman. Eu não estou muito por dentro ainda dentro da revista, mas já tenho conhecimento a respeito disso. E eles fizeram essa abordagem com o Superman. A revista, o Gibi é uma coletânea de 52 revistas, parece que foi de 2011 a 2015, e ele fez sucesso de venda, vendeu muito. A crítica adorou, gostou dos novos posicionamentos, das novas atitudes dos super-heróis. Tinha heróis da DC Comics que estavam apagados e eles foram acendidos, voltaram a brilhar. Uma nova abordagem do Aquaman que eu gostei muito, achei legal demais. E o Superman. Entre os fãs, houve aquela coisa mista. Uns gostaram e outros não. Mas a coleção vendeu muito bem. E agora nós chegamos em John Kent, o filho do Superman, e sobre a sua sexualidade. Meus queridos, nós temos que nos posicionar diante disso. Por quê?
É uma história em quadrinhos, com uma abordagem nova. Estamos vivendo uma sociedade nova, nós estamos vivendo um comportamento novo dentro da sociedade, um comportamento que já existia em nossa sociedade há muito tempo, tá certo? E que nesse último ano, esses últimos anos, tem sido mais acentuada do que já foi. Eu falo do movimento LGBT, QI, que mais, que menos, não sei, LGBT. Não é essa influência que esse movimento tem causado em nossa sociedade, ao ponto de trazerem um transtorno, não só o movimento LGBT, mas eles têm mas essa ideia do politicamente correto, isso é uma nojeira sem precedentes, meu Deus. O que aconteceu agora com o jogador de vôlei Maurício, a gente vai falar sobre isso. Pois bem, esse movimento, ele surgiu dentro de eu vou dizer assim, dentro de uma agenda ideológica no nosso Brasil. Esse movimento já vinha sendo planejado há muito tempo, e justamente com esse propósito. Aí ele tem sido o responsável por muitos problemas relacionados à liberdade de expressão, à liberdade de ideia, de pensamento. E o que me preocupa é que este movimento tem tido voz e tem tido suporte legal para qualquer tipo de atitude que eles tomam, enquanto nós, que somos livres, segundo a nossa Constituição, para pensar, debater e defender os nossos posicionamentos, temos que ter muito cuidado com o que vamos falar, temos que ter muito cuidado como vamos desenvolver as nossas ideias, porque nós podemos sofrer algum tipo de cancelamento. Se isso não for uma perseguição, eu não sei mais o que é. E aí chegamos no personagem do Superman. Não é? A DC Comics tem sido pioneira nesse trabalho de adaptar os quadrinhos para essa nova sociedade que apareceu aí. De ideologia de gêneros, a sexualidade agora, meu Deus, binários, não binários e por aí vai, pronome neutro e tantas outras coisas que vêm acontecendo, sexualidade dos heróis, bissexualidade, homossexualidade, não é? Ser hétero passou a ser algo discutível, passou a ser algo absurdo, o macho tóxico passou agora a fazer parte dos pensamentos e de ideologias de todo mundo. E a DC Comics eu acho que foi uma das primeiras a tomar essa atitude. Vários personagens da DC, não, acho que a Marvel, né, com os X-Men, que já tem personagens gays nos novos heróis, né? Eu acho que foi a Marvel que começou, a Marvel e a DC, pois não interessa quem foi que deu início, esse pontapé, sei que chegou. E a discussão agora maior está em torno justamente do maior personagem da história dos quadrinhos, que é o Superman. Claro que não é o Superman que é gay, é o seu filho que é gay, não é? Ou seja, o Superman passou o bastão para o filho, disse: agora é contigo. Então, qual é o problema? Bom, vamos desenvolver essa ideia. Eu não estou aqui para criticar o homossexual, o seu comportamento em si. Não é o homem que sente atração sexual por outro homem, isso é problema dele, não é meu. Tá certo? Como igreja de Jesus Cristo, eu posso te dizer que Jesus Cristo pode te ajudar, Jesus Cristo pode te salvar, Jesus Cristo pode te ajudar a entender esse teu comportamento, Ele pode te ajudar a entender esse conflito que está na tua mente e pode te ajudar a se readaptar a este momento. Mas lembrando que Jesus aborrece sim o pecado, mas ama o pecador. E que todo aquele que está em pecado precisa voltar, se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso aí é inquestionável, meu querido. Isso aí não é negociável. Para você encontrar Jesus como Senhor e Salvador, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa voltar
reformular tudo aqui na sua cabeça, tá certo? Você precisa entender sim isso. Como crentes em Jesus e como seguidores do Senhor Jesus Cristo, pregadores da palavra do Senhor, eu não posso de maneira nenhuma me isentar de ter um posicionamento. Jesus Cristo disse, olha, o início, como era no início, macho e fêmea, foi assim que Deus nos criou, tá certo? A gente vai tratar nisso no outro assunto. E chegamos à sexualidade do John Kent, o filho do Superman. Irmãos, a princípio isso não tem problema algum, tá certo? Não tem problema algum. Eles vão fazer isso, quer a gente aceite ou não, quer a gente concorde ou não com o posicionamento e com os caminhos que essa nova sociedade, esse novo comportamento estão tomando nesse momento agora, nessa existência que nós estamos passando. A sexualidade do filho do Superman não é bem um problema. O problema é qual é a finalidade disto. Não é? Nós que somos héteros, que somos religiosos, sempre vamos ter um posicionamento um tanto quanto cauteloso com relação a essas propostas. Quando você coloca o filho do Superman como bissexual numa revista de quadrinhos, a gente tem que entender que nós vivemos numa sociedade que existe dois pensamentos. Os que são conservadores e os que não são conservadores. Aqueles que dizem que o projeto de família que nós conhecemos desde o início da nossa existência, ele já está ultrapassado. Existe esse posicionamento entre muitos intelectuais e pseudo-intelectuais que defendem esse posicionamento. Que hoje, nessa década, neste momento, nós precisamos reformular esta família. Chegou a hora de nós fazermos essa mudança e o momento é agora. Até recentemente nós tivemos um pastor nas redes sociais que disse que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Ela precisa se atualizar a essa nova sociedade que tem surgido. O próprio Papa Francisco disse isso recentemente, eu acho que alguns dias atrás, que a Bíblia precisa ser reescrita, ser modernizada. Porque é inaceitável o que está escrito aqui, não dá mais para tolerar isso daqui. Vocês já pensaram nisso? Um homem religioso, o maior representante da Igreja Católica no mundo, dizer uma coisa dessa, que esse livro aqui, ele já está sendo considerado irrelevante. Meus queridos, é o fim mesmo. Não é a Bíblia que tem que se adaptar a nós, somos nós que temos que nos adaptar a ela. E aí a sexualidade do Superman chegou nos meios de comunicação, mídia, como eu disse a vocês, até aqui num programa de rádio local direcionado ao público político, à área policial, eles falaram a respeito da sexualidade do Superman. O maior herói de toda a nossa existência, um símbolo de justiça, de integridade, de humildade, de amor e de masculinidade era o Superman. Embora não é o Superman do Clark Kent que é gay, é o seu filho. Não é? E foi questionado se o Superman educou o filho da maneira correta, se eles levaram o filho para a igreja. Meu Deus, um monte de bobagem. Entendeu? Um monte de bobagem. A princípio a gente pode pensar que a sexualidade do Superman não tem importância nenhuma, não tem nenhum impacto na sociedade, mas tem sim. Não é? A ideia, o projeto, a roteirização do quadrinho, ele tem sim uma proposta de inclusão. Não é? Já chegou a hora, nós vemos a Netflix lançando vários filmes com heróis gays, com heróis bissexuais, com heróis trans, esse monte de coisa que tem acontecido aí, né? Quer dizer, não é levar para a sociedade discutir, não é levar para discutir, é um assunto que já foi discutido, não interessa se a sociedade vai aceitar ou não, manda isso aí, coloca isso e assiste quem quiser, mas a proposta é essa. E o que é mais, o que nos deixa mais chocados é que nós que temos uma opinião diferente a respeito disso, nem fomos consultados, nem somos respeitados como deveríamos ser. Isso não me incomoda, a sexualidade do filho do Superman, de maneira nenhuma. Isso não me incomoda, entendeu? De ser abordado. Eu acho que é a maneira como é abordado, não é?
E tem que existir a sociedade, ela não é apenas de um lado, não é apenas um lado que decide tudo isso. Existem dois lados, e esses dois lados precisam conversar e precisam interagir. E nós, como igrejas de Cristo, temos que nos posicionar assim. Temos que nos posicionar, temos que dar a nossa opinião, temos que achar o que nós sentimos, devemos colocar as nossas emoções para fora a respeito do assunto. A gente deve fazer um monte de coisa a respeito disso, debater, discutir, mas a gente precisa colocar tudo à luz da palavra do Senhor, porque nós vivemos sobre esta palavra. Então é ela que vai nos orientar a tomarmos atitudes e decisões corretas. É ela que vai ser a base dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Não é você que tem Jesus como Senhor e Salvador, abraçou essa cosmovisão, então pronto, você tem que viver dela, sobre ela, para ela. Ela tem que ser tudo em você, tudo em todos. Ela tem que comandar a sua vida em todos os setores. Pode ter certeza disso. Viver em Cristo é ter essa cosmovisão. E a gente precisa nos orientarmos por ela, o que a Bíblia fala a respeito disso. Nós somos chamados de conservadores, fanáticos, fundamentalistas, pouco inteligentes. É isso o que a sociedade está aí, o que a sociedade fala a nosso respeito? Não. Isso aí a gente ouve dentro da própria igreja cristã. Eu não ia tratar do assunto de crise da igreja cristã, mas isso é um dos sintomas, né, dessa crise. É justamente isso. Nós encontramos homens de Deus, pastores, teólogos e leigos defendendo esse ponto de vista. Eles criticando a própria igreja, falando mal a respeito dos seus usos e costumes, falando mal da sua teologia. Que absurdo. O joio crescendo com o trigo. E nós sabemos que os quadrinhos têm sido durante muito tempo utilizados com um propósito, com um fim, uma agenda. É o Illuminati? Bom, não sei que nesses nesses meus 50 anos de vida tenho muitos quadrinhos. Tem um quadrinho Justiceiro, tem um quadrinhos do Juiz Dredd, que eu não lembro agora da editora, 2000, 20 mil, não lembro. E vários outros heróis ali que eu gosto, que eu leio. Tem o Faroeste, Western, tem muito. Tem o Blueberry, tem o Tex. O que mais que eu tenho? Tem o Chacal, não é? Eu tenho outro, eu gosto muito dos quadrinhos. O que me chama a minha atenção é o desenho, é a arte, é a dinâmica. Não é? Eu quando leio um quadrinho de Tex, por exemplo, você fica impressionado com os detalhes do desenho, com a riqueza do desenho, como o desenho se movimenta. A ilustração, você está lendo quadrinhos, é tão bem feito, tão bem detalhado, que ele se movimenta nas tuas mãos. Incrível. Eu acho isso fantástico. Então os quadrinhos, aqui dentro, meus queridos, tem ideologia, tem filosofia, tem religião. Dentro desse roteiro aqui, dessa história. E quando você lê as histórias do Superman, principalmente, cara, você fica impactado. O Superman foi criado para ser uma divindade. Ele foi criado com o propósito de ser um Deus. Não é? De ser um Deus. Tudo relacionado a Jesus Cristo está dentro desse homem. Então os quadrinhos sempre foi usado de maneira sutil para colocar na mente daqueles que lê uma ideologia. De maneira positiva ou de maneira negativa. Infelizmente. Então nossas crianças leem esses quadrinhos. Você tem hoje uma sociedade, você tem hoje jovens e adolescentes que desconhecem a respeito de Jesus. O que eles sabem a respeito de Jesus é o que eles assistem no YouTube, de maneira totalmente equivocada. Não é porque nós não nos preocupamos em fazer literatura também para eles. Nós não nos preocupamos, escrevemos teologia, filosofia. Um adolescente, isso é muito chato. Ele não vai ler isso, mas esquecemos do público jovem. Já existe a Bíblia em mangá, já existe a Bíblia ilustrada, desenhada pelo que eu lembro, é um desenhista da Marvel. Uma Bíblia maravilhosa. Eu não estou com ela aqui, mas ela é maravilhosa. Se vocês tivessem essa Bíblia em ação, é incrível. A ilustração é igual a essa já aqui. Incrível, incrível, incrível. Uma proposta maravilhosa da editora.
Então nós não nos preocupamos com isso. E essa cultura pop, ela está muito distante da nossa realidade cristã. Não deveria estar, porque nós estamos no mundo. Jesus Cristo disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos que aprender, nós temos a palavra do Senhor, divina, sobrenatural. Irmãos, aqui tem tudo para responder isso aqui. Pelo amor de Deus, a gente tem que se posicionar, estudar e aplicar ela a isto. Não é? E aí vem o jogador Maurício, que fez uma abordagem a respeito dessa sexualidade do Superman e o quanto isso é perigoso para os nossos jovens e para as nossas crianças. Eu compreendo demais a visão dele, a preocupação dele. Eu não vou proibir o meu filho de ler o Superman, de conhecer o personagem Superman. Esteja com ele. Ele vai pegar um livro do Superman, vai pegar uma revistinha do Superman mostrando a sexualidade de John Kent e o pai ali do lado lendo com ele. Não é? Eu lembro que quando eu comprei o videogame para o meu filho, hoje ele é pai de família, quando ele era criança, eu aprendi a jogar videogame porque eu disse, puxa vida, ele era aficionado, os vizinhos tinham todos sem um videogame, Xbox, sem Play 2, e puxa vida, e ele ficava, ia comigo para a igreja e tal, parecia um fundamentalista, um fanático isolado, como os Amishes, né, americanos, aquele movimento da igreja batista, que os anabatistas dos Estados Unidos, que hoje eles já estão um pouco mais modernos, né, mas antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, era proibido televisão, rádio, tudo. Era um absurdo. As igrejas evangélicas, né, a Assembleia de Deus no começo, tem uma televisão dentro de casa, você ia ser disciplinado ou expulso da igreja. Não era brincadeira. Entendeu? Nos esquecemos de lidar com este mundo. E este mundo foi tomando conta da nossa igreja. E hoje nós vivemos essa crise. Então o jogador de vôlei Maurício, ele teceu algumas opiniões a respeito disso aqui, com toda razão. Ele não estava errado e nem estava enganado. Os pensamentos, as ideias, o que ele expôs ali a respeito do Superman, não é, a princípio, ele não disse nada demais, mas é correto. Não é? Os nossos filhos, se o seu filho lê revista em quadrinhos, não o proíba, leia com ele, tá certo? Senta com ele, deita com ele, lê as historinhas com ele. Se você ver temas assim polêmicos que você conhece e sabe que aquilo ali tem um fim destrutivo, você conversa com seu filho e explica a ele o porquê daquilo tudo. Mas não deve impedir ele de ler e de ter acesso a isso não, porque se eles não têm acesso da maneira correta, como o apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, mas são lícitas. Então, o pai que está do lado dele, lê com ele. Fica do lado deles, vamos ver sobre o Superman. Ele vai ver na escola, ele vai ver na internet esse assunto, entendeu? Ele vai ver que o pai dele não se preocupa em trazer a ele esse conhecimento. Pai, poxa vida, compra uma revistinha para mim do John Kent. Não vou não, porque ele é bissexual. Não, compra e lê com ele, explica ele o que significa, tá certo? Como homem de Deus. Ensina a criança o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar nele. E não proíbe ele de ler, não. Deixa ele ler. Senta com ele, compra uma para ele e compra uma para tu. E fica ali os dois lendo. Você está em que página? É o quê? E ele vai, pai, o que é isso aí bissexual? Significa o quê? Você vai ter que explicar a ele o que significa. Se é certo ou se é errado dentro da sua visão. Amém? E o jogador de vôlei Maurício, coitado, foi cancelado entre parte, que de 300 mil, 400 mil seguidores, ele já vai em 5 milhões. Não é? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? São chamados para o seu propósito. Então parece que essa foi, claro que trouxe um prejuízo inestimável para ele, foi demitido do clube, né? Foi demitido, teve o seu sonho, teve o prazer que ele tinha na vida dele de ser jogador de vôlei. Ele dá depoimento, ele fala, agradece, tá? Os fãs, aqueles que o seguem, não culpa o time pela demissão, porque ele sabe que não foi a culpa do time. Né? Os patrocinadores estimulados por esses politicamente corretos, essa nojeira, ameaçaram tirar o patrocínio do time de futebol. E como é que sem o patrocínio o time ia se manter? Pagar os salários dos jogadores. Então, infelizmente, a empresa disse, bom, para não perder, para não demitir vários pais de família, vamos sacrificar um. E não é assim, não foi assim que o sacerdote Caifás disse que será preciso que um morra para salvar a todos,
no livro de João, acho que é no Evangelho de João, onde Jesus está sendo julgado por ele, né? Deus o usou ali para mostrar a ele assim, ele como um sacerdote, né? Jesus Cristo disse: na cadeira de Moisés estão escribas e fariseus, ouvi tudo o que eles ensinam, mas não praticai o que eles praticam. E naquele momento ele teve uma inspiração divina, mas ele não entendeu, foi nada. Então Maurício foi o sacrifício, não é? Para não morrer todos, vamos ter que sacrificar um. Infelizmente parece uma coisa divina, e Maurício acabou sendo o Cristo dessa história, né? Acabou sendo o Jesus dessa história. Porque se o time perde o patrocínio principal, ia ter que demitir todos os jogadores, massagistas, médicos, auxiliares disso, técnico. Então, sacrificaram o Maurício, o Jesus dessa história, para dar vida, para não permitir que os outros jogadores do clube fossem demitidos e perdessem seus empregos. Tá aí, mais um Cristo na nossa história, né? Na nossa história existencial. Tá vendo que coisa? Então ele foi cancelado, entre aspas, né? Porque o canal dele cresceu. Muitos se posicionaram do lado dele e outros não. Eu estava vendo um canalzinho aqui um canalzinho nerd, né, do YouTube, criticando, né? Dizendo que Maurício foi homofóbico. Porque isso é um absurdo, meu querido. Pelo amor de Deus, olha a homofobia, meu irmão. Homofobia é o homem que tem pavor de outro homem. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Quando é que vamos entender isto? Né? Quando é que vamos entender isso? Homofobia não tem nada a ver com sexualidade, pelo amor de Deus. Ah, Jesus Cristo. A pessoa que diz, o cara que diz, olha, o Superman, o filho do Superman é bissexual, vê aonde isso vai chegar. Né? Vê aonde isso vai chegar. Ah, isso é homofobia. Não é homofobia não, filho. Homofobia é pavor de um homem que tem pavor de outro homem. E não da sexualidade dele. A questão aqui não é a sexualidade, não. A questão é que vamos falar sobre a sexualidade do John Kent. Vamos lançar para a sociedade. Por mais a sociedade não é apenas um grupo de pessoas. São vários grupos. Então tem que conversar com todo esse grupo para chegar a uma conclusão. Mas ao invés disso, não, lança e deixa aí a bomba rolar. A finalidade, a proposta é justamente provocar o caos. Provocar o caos na sociedade. E quem se posiciona é o vilão da história. É o seu posicionamento, a sua atitude é que vai dizer de que lado você está e se você é um mocinho ou bandido dessa história. Infelizmente o jogador Maurício passou por essa perseguição terrível, perdeu seu emprego, graças a Deus, que Deus o está ajudando, eu creio profundamente nisso, que Deus o está abençoando e que logo logo isso vai mudar e ele vai voltar a jogar o vôlei. É um atleta excepcional. Ninguém tem o direito de impedir ninguém de sonhar ou de realizar o seu sonho. Vocês que são politicamente corretos, tenham isso na sua cabeça. Nas suas cabeças. Deus é maior do que tudo isso. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele é o soberano. Ele tem tudo sob controle. Tá certo? Ele tem tudo sob controle. E nós, como igrejas de Cristo, temos esse clamor a fazer à sociedade. Temos que ter esse posicionamento, nos posicionar e dizer assim, olha, não é bem assim que a coisa é. Ah, mas isso aí é uma visão religiosa, não importa o que seja. Mas nós precisamos nos posicionar. Que Deus abençoe a todos. É uma reflexão rápida, não é a respeito de um assunto, que é um assunto onde tem uma abordagem maior, mas como a gente já vai em 46 minutos, eu acho que tá bom. Não é para não ficar muito extenso e muito cansativo. Eu acho que amanhã nós vamos, esse vídeo eu vou editar ele, fazer um trabalho nele. Acho que a semana que vem, amanhã vamos falar sobre as doutrinas heréticas, né, a crise na igreja, a decadência. E eu vou colocar isso aqui como fazendo parte disso. Essas ideologias, esses pensamentos que existem a respeito do comportamento humano, a sociedade, essa nova sociedade, não é? O porquê que a gente tem que ter cuidado, o porquê que a gente tem que se posicionar, porquê que nós devemos ter essa atitude como igreja, a gente tem que nos posicionar como aqueles que carregam o amor, o carinho, a paz, o acolhimento, a esperança para essa sociedade que está caminhando em passos largos em direção ao abismo. Que Deus abençoe a todos
em nome de Jesus.